O cheiro forte de gasolina grudava nas minhas roupas, e o palito de fósforo balançava na minha mão, prestes a cair. Aquela casa sempre foi uma prisão para mim, um sufoco sem fim. Mas naquela noite eu ia finalmente dar meu último ato de liberdade, a fuga definitiva. O som do fogo comendo as paredes fez sumir todos os gritos dela. Fiquei ali parado, tipo uma estátua na calçada, vendo tudo virar fumaça e cinzas, enquanto meu mundo desmoronava na minha cara. Ninguém imaginava, nem eu mesmo, que aquelas chamas não trariam apenas o fim da minha agonia, mas o começo de uma verdade chocante, podre, enterrada bem debaixo dos nossos pés. O que acharam depois, bicho, nem nos meus piores pesadelos eu conseguiria imaginar. Meu nome é Caio, tô com 19 anos agora. Já faz 6 meses que eu saí daquele lugar de gente que erra feio, onde fiquei quase 2 anos depois de toda aquela confusão do incêndio. A galera me olha diferente quando descobre quem eu sou. O moleque que botou fogo na própria casa, com a mãe lá dentro. Esse olhar, misto de medo e julgamento, já virou parte de mim. Mas o que eles não sacam é que a fita é bem mais profunda e suja do que parece. Sim, eu tranquei as portas. Sim, fui eu que espalhei o querosene por tudo quanto é canto e acendi a faísca do fósforo, um ato que jogou minha vida inteira num buraco sem fundo, deixando tudo ao redor virando pó e escombro. Mas, cê entende, se tivessem a chance de ver o que rolava lá dentro desses muros, se tivessem sentido o mesmo aperto no peito que eu sofri por 16 anos a fio, talvez sacassem que às vezes um incêndio desses é a única saída para limpar a sujeira que não sai mais. Não tô aqui para pedir perdão nem para me fazer de vítima. Só quero jogar a real sobre a minha história, a história de verdade que a mídia nunca contou direito, de como um lar que parecia normal, num bairro sossegado, podia esconder umas figuras escrotas de verdade. E de como, para se livrar de um bicho desses, às vezes você tem que virar um bicho pior que ele. Quando os bombeiros finalmente controlaram aquela bagunça toda de fogo e os investigadores começaram a fuçar nos destroços, eles acharam uma parada que ninguém botava fé, nem mesmo eu. Uma coisa enterrada bem debaixo do piso da sala, que virou meu mundo de ponta cabeça sobre quem era minha mãe, sobre a nossa família e, principalmente, sobre quem eu era. Sabe, tô aqui sentado nesse banco de praça, quase invisível para quem passa, para jogar a real para vocês sobre tudo o que rolou, o motivo de eu ter decidido dar um basta na vida daquele jeito drástico, e o que acharam, depois de tudo, nas cinzas do que um dia foi o meu lar. Se você realmente está pegando a vibe do que eu tô falando, se consegue sentir a angústia que grita nas minhas palavras, então continue comigo. Porque sua quebrada pode estar bem mais perto de um desfecho como o meu do que você pensa. Essas histórias, elas rolam em qualquer canto, dentro de casas que parecem normais, com gente que você cruza todo dia na rua. Mas aí, você descobre o que se esconde bem lá dentro, atrás das portas que ninguém abre. O que eu vou te contar agora vai bagunçar sua cabeça. O que você acha de mim, da minha mãe, daquela madrugada específica. Porque o fogo, além de destruir meu passado, abriu os olhos para uma verdade que ninguém estava pronto para encarar, bicho. Minha infância parecia de qualquer um, pelo menos as memórias que guardei dos primeiros anos. Meu pai, o Renato, tramava nas contas de uma firma pequena, e minha mãe, a Sandra, era quem cuidava do nosso lar. A gente vivia num lugar simples, com 2 cômodos, num bairro calmo lá pras bandas da cidade, longe da correria. Tenho umas lembranças de rolês bem legais, bowling aniversário, um Natal com presente na árvore e meu pai me mostrando como era andar de bicicleta no quintal. Só que tudo virou do avesso quando eu fiz 6 anos. O Renato sumiu do mapa. Do nada, sumiu voltando do trabalho. Pelo menos foi o que a dona Sandra disse. Hoje, fico na dúvida se foi bem isso mesmo, ou se era só o começo das muitas histórias que ela inventava para me enrolar, feito uma teia que ela ia tecendo em volta de mim. Depois que ele sumiu, a Sandra mudou drasticamente.
No começo, pensei que era só tristeza, o baque natural de perder o parceiro. Ela chorava horrores, ficava sumida no quarto por horas a fio. No começo, a galera vinha dar uma força, trazer um rango, saber se a gente estava precisando de alguma coisa. Até minha tia Lúcia, que é irmã do meu velho, deu um toque, falando que podia me levar para ficar lá um tempo, enquanto a Sandra melhorava. Só que a véia surtou na hora. Ele é tudo que eu tenho, meu garoto, meu único pedaço de chão. Ela gritava, me apertando tão forte que eu mal conseguia respirar. Parecia que ia me esmagar ali mesmo. Foi aí que a coisa começou a mudar de verdade. As visitas de todo mundo foram sumindo, as ligações ficaram raras, quase nulas. A mãe falava que essa gente só aparecia por conveniência, para botar lenha na fogueira e depois sumir. A gente tá sozinho nessa bagunça, você e eu, contra tudo e contra todos, ela repetia, passando a mão no meu cabelo. As unhas dela, compridas e afiadas, davam umas cutucadas leves que sempre me marcavam, deixando um rastro incômodo na minha pele. Quando fiz 7 anos, larguei a escola. A Sandra disse que ia dar um jeito de me ensinar em casa, que lá fora só tinha gente escrota querendo separar a gente. No começo, ela até tentava me ensinar as paradas básicas da vida, tipo ler umas letrinhas, juntar as palavras e fazer conta de somar sem vacilar. Mas essa pegada de estudo não durou muito, não. Logo as aulas foram ficando raras, e o que rolava mesmo eram os discursos dela sem hora para acabar, falando que o mundo lá fora era um campo minado, que a galera era toda falciane e sem dó, ainda mais com os manos como a gente, que tinha um bagulho especial. Você é diferente, Caio, ela sempre mandava. Você tem uma luz que os outros moleques não têm. É por isso que a gente tem que ficar juntão, bem guardado. Eles iam te fazer um mal danado se soubessem. Eu acreditava em tudo que ela falava. E por que não acreditaria? Ela era minha coroa. A única que me mostrava como o mundo girava depois que meu pai se mandou. De mansinho, a nossa casa virou o nosso próprio universo. As cortinas ficavam sempre fechadas, no escuro, e as portas sempre trancadas para ninguém entrar. O telefone até foi cortado porque, na visão dela, só trazia desgraça e notícia ruim. Nossa rotina virou uma loucura, mas para mim, com o tempo, isso virou o meu normal, a vida que eu conhecia. A gente acordava tarde porque a Sandra não dormia direito e tomava uns remédios que a deixavam meio lesada, viajando no mundo da lua. A gente sentava para tomar um café sem graça, enquanto ela mandava umas histórias sobre uns pressentimentos dela, umas visões que sempre batiam com um ar sinistro, como se fossem profecias esquisitas. Depois disso, eu ficava vidrado na TV, mas só nos canais que ela curtia. Jamais num bagulho que mostrasse o mundo lá fora, todo ferrado e sujo. E ela, por outro lado, se virava numa limpeza insana pela casa. Era um ritual diário, quase sagrado, tipo uma reza. Ela esfregava tudo sem dó, cada canto, cada móvel, até que as mãos dela ficassem vermelhas e cheias de ralo. O cheiro forte de água sanitária virou o perfume da nossa rotina. Essa sujeira traz coisa ruim, Caio, ela explicava, com aquele olhar distante. Coisa ruim pro corpo e pra alma. Ninguém botava o pé aqui dentro. Quando alguém tocava a campainha, fosse o carteiro com um carnê, uns vendedores chatos, ou até polícia procurando gente desaparecida na vizinhança, ela me mandava correr pro porão. Fica calado, não faz barulho nenhum. Ela falava bem baixinho no meu ouvido e fechava a porta. Se eles te acharem, já era, vão te sumir para sempre. Aquele espaço apertado, úmido e escuro virou meu porto seguro e meu próprio inferno particular, com só uma lâmpada fraca piscando lá no alto. Tinha um cheiro meio esquisito pairando no ar, que na época eu achava que era só um mofo velho pegando, mas tinha algo mais ali, uma vibe sinistra que só fui entender a fundo bem mais tarde. Aos 10 anos, comecei a achar bem estranho nosso modo de vida isolado. Lembro de ter perguntado pela primeira vez, por que a gente não pode sair para dar uma volta? Por que eu não posso ter amigos como as crianças que aparecem na TV? Foi aí que eu vi o verdadeiro monstro por trás do rosto da minha mãe.
Ela jogou um prato no chão, fez ele estilhaçar e botou um caco afiado bem perto do meu rosto. A bronca dela foi: você está se achando ingrato depois de tudo que eu faço para te proteger? Prefere esses sujos lá fora à sua própria mãe? Ela não me cortou naquele dia, mas a ameaça ficou clara como água. Foi só o começo de um monte de surtos dela, umas explosões de raiva que eu passei a temer. Aprendi que tinha assuntos que viravam um tabu total. Ir para a escola, ter amigos, sair de casa, perguntar sobre meu pai ou a nossa história de família e, principalmente, questionar por que ela trancava meu quarto por fora toda noite. Se eu vacilasse e tocasse em alguma dessas regras, as punições vinham rápido e o jeito de pagar o pato era sempre diferente. Em certos momentos, a punição era simplesmente me deixar com o estômago roncando, sem nada para comer. Em outras ocasiões, o castigo era ser jogado num espaço minúsculo, um tipo de armário no corredor. Um lugar tão apertado que eu mal conseguia me virar ou sequer me sentar direito. Nos momentos de maior crueldade, ela chegava a usar o cinto, não exatamente para me agredir fisicamente, mas para me deixar preso à cadeira da cozinha. Enquanto isso, ela narrava, com detalhes que davam calafrios, o que acontecia com as crianças que não se comportavam, que eram levadas por uns sujeitos esquisitos. Eles abrem a barriga das crianças, ela soltava, com os olhos arregalados de um jeito perturbador, enquanto passava uma faca de cozinha de uma mão para outra. Retiram tudo que está ali dentro e colocam umas coisas diferentes. Depois, as crianças retornam para casa, mas não são mais as mesmas, entende? Elas se tornam espiões, Caio. Espiões que parecem crianças comuns. Quando completei os 12 anos, foi a primeira vez que tentei escapar. Esperei atentamente o momento em que ela tomasse seus remédios para dormir e, aproveitando a chance, saí pela janela do banheiro, que, curiosamente, era a única sem grades. Corri pela rua deserta na calada da noite, sem ter para onde ir, apenas absorvendo a sensação revigorante do ar fresco e da liberdade que me cercava. Dei um pulo num mercadinho que ficava a uns quarteirões dali, naquela hora em que o mundo já tá pegando no sono. O mano que estava atrás do balcão, um cara já rodado, com umas olheiras que denunciavam as noites mal dormidas, me jogou um daqueles olhares de quem não confia. E aí, mano? Tá cedo pra tu tá na rua assim, não acha? Tudo certo por aí? Por um triz eu desabafo, solto tudo que estava engasgado na garganta. Quase solto um grito pedindo socorro, mas na hora lembrei da voz da minha coroa ecoando na mente, tipo um disco arranhado. Se entregar pra eles, já era, filho, eles te pegam pra sempre. O arrepio de medo que subiu na espinha era mais forte que qualquer impulso de falar. Tô de boa, relaxa, eu soltei, tentando soar o mais natural possível. Só vim pegar um doce para enganar a fome mesmo. Quando a porta de casa rangeu para eu entrar, ela já estava lá, parada na soleira. Na mão dela, um bombom que eu tinha pego ali perto há pouco tempo, representando um erro. Sem uma palavra, sem um pingo de hesitação, ela tacou o objeto na grelha da churrasqueira lá fora e botou fogo sem dó. É assim que a gente queima a sujeira que gruda na gente, para purificar o que veio de fora e te livrar do pior, ela mandou, me forçando a encarar enquanto aquele pedaço do meu erro virava pó e fumaça no ar. Da próxima, a coisa vai ser mais séria. Depois desse rolê sinistro, a casa virou uma fortaleza. Grades surgiram em tudo que era janela. Porta nova, trancada a 7 chaves, e uma câmera no corredor, filmando direto para o meu quarto. Era como se o mundo lá fora fosse perigoso demais para eu sequer olhar, ou para me deixar ser quem eu era. Meu corre, que já era apertado, ficou mais fechado ainda. Com uns 14 anos, eu quase não abria a boca para falar. Para quê? Não tinha ninguém para escutar de verdade além dela. E qualquer coisa que eu dissesse podia dar BO, ser vista como folga, deboche ou traição. Aí me fechei na minha, criando meus próprios rolês mentais onde eu era livre. Foi nessa época que umas figuras estranhas começaram a dar as caras. Não eram visitas de boa. Chegavam de madrugada, sem fazer alarde, e eu os ouvia descendo pro porão com a minha mãe.
Vozes baixas, umas risadinhas meio surdas. De manhã, quando ela estava apagada, eu fuçava o lixo e achava uns papéis rabiscados, umas embalagens suspeitas, uns recibos de lugares nada a ver. Mãe, quem são essas pessoas que vêm aqui de noite? Perguntei no café da manhã. Ela travou a xícara no meio do caminho para a boca. Que papo é esse? Que vozes são essas no porão? Quem são eles? Ela questionou, tensa. Ela forçou um sorriso, mas não era genuíno. Ah, filho, é só a turma que cuida das nossas assombrações, os fantasmas daqui de casa. Essa moradia tá caindo aos pedaços, cara, mas dá pra sentir que cada cantinho aqui tem um monte de segredo guardado, tipo nas próprias paredes mesmo. De vez em quando, sinto umas presenças estranhas por perto, como se tivesse gente que já se foi dando um papo comigo no ar. Aí fico pensando, se esses mortos estão por perto, por que eu acho umas agulhas usadas jogadas na lata de lixo lá fora? De repente, um baque seco e pesado me pegou de jeito, tão forte que eu fui parar longe da mesa, voando da cadeira. Quando a vista voltou, era ela em cima de mim, com as mãos apertando minha garganta com uma força que me deixava sem ar. Você tá fuçando a vida dos outros, mexendo no que não é seu, revirando a sujeira tipo bicho. Sua voz saía num chiado perigoso, misturando raiva com um mistério de dar medo. Quem sabe cê precisa é de uma aula dura sobre respeitar o espaço alheio, de um jeito que cê não esquece mais. Foi aí que, naquela mesma noite, ela me trancou naquele lugar escuro no fundo do terreno, um canto que ela sempre me proibiu de chegar perto, bem diferente do meu esconderijo de sempre perto da escada de serviço. Não dava para enxergar um palmo na frente do rosto, de tão escuro, mas o ar tinha um cheiro estranho, sufocante, um aroma que parecia vir de algo bem antigo e vivo, sabe? Fiquei de vigília a noite inteira, morrendo de medo, com a certeza absoluta de que não era só eu que estava ali naquela escuridão toda. Quando o sol nasceu e ela finalmente destravou a porta, a claridade que entrou fez aparecer umas marcas esquisitas gravadas no piso de cimento. Aquilo parecia um rastro de arranhões profundos, como se alguma coisa ou alguém tivesse tentado com toda a força desesperada de um fugitivo escapar daquele lugar infernal. Tá vendo? Nada de pavor aqui, ela soltou, toda animada, como se a situação fosse a coisa mais normal do mundo. Falou que era só um quartinho escuro e velho lá embaixo, nada demais. Bora lá pra cozinha que o café da manhã tá pronto, fiz umas panquecas só pra você. Aquela foi a última vez que eu insisti para saber sobre os tais visitantes da noite, mas não foi nem de longe a última vez que me trancaram naquele porão escuro como castigo. Virou o jeitinho preferido dela para me dar um corretivo toda vez que eu fazia alguma coisa que não agradava a ela. E eu comecei a perceber um monte de coisa bizarra rolando. Tinha o barulho de gente cavando no escuro toda noite, o som pesado de sacos cheios sendo arrastados pelo chão e um fedor de uns produtos que faziam a vista arder que só. Nossa casa já não era só um lugar de passar a noite, virou uma prisão de verdade. Era tipo um pesadelo sinistro do qual eu não achava a saída. Quando eu fiz meus 15 anos, foi o ano que a coisa toda desandou de vez e bem rápido. A Sandra começou a ter umas crises, umas esquisitices que na hora eu não sabia que nome dar. Mas hoje eu sei que era ela entrando em surto, uma coisa meio psicótica. Ela ficava num papo torto com gente que não estava por perto, berrando feito louca com umas vozes que só ela ouvia. Virava noites e noites sem pregar o olho, e as paredes da casa ganhavam uns rabiscos malucos feitos com batom vermelho. Eles estão cada vez mais perto, Caio. Ela me botava medo. Tinha os olhos injetados de sangue, parecia que ia explodir, as unhas roídas a ponto de sumir. Tão nos cercando, sacou? Dá pra sentir o cheiro deles no ar? Eu já tinha ligado que o esquema era concordar sempre, nunca ir contra as visões dela. A treta era que, se eu falasse o contrário, a punição vinha, e as broncas dela estavam virando cada vez mais pesadas e esquisitas. Certa noite, eu acordo e ela tá ali, do lado da minha cama, com uma tesoura na mão.
Nem deu tempo de eu reagir. Ela começou a me cortar o cabelo na maior violência, arrancando pedaços, deixando meu couro cabeludo sangrando em vários pontos. A gente precisa mudar seu visual, moleque, ela falou, como se fosse a coisa mais certa do mundo. Eles estão atrás de um garoto com cabelo escuro. Se você ficar careca, os caras não te acham nas câmeras. Depois disso, a situação ficou doida quando ela me pegou para me arrumar, me forçando a usar umas roupas de mulher que não eram minhas, tudo meio apertado e estranho. Ela achou umas maquiagens velhas, tudo empoeirado e esquecido num canto da gaveta, e tacou na minha cara, fazendo um serviço que não parecia com nada. Isso aqui é o disfarce perfeito, mano. Agora tu tá seguro, ninguém vai te pegar. Ela falava baixinho, mordendo os lábios, achando que tinha feito uma obra-prima. Mas quando eu me vi ali, no reflexo da janela, quase não reconheci a pessoa que estava na minha frente. Não era só o cabelo todo zoado, que parecia ter sido cortado sem cuidado nenhum, ou a maquiagem mal feita que deixava minha cara borrada. Era algo mais profundo, que vinha de dentro dos meus olhos. Um vazio sem fim, a sensação de estar totalmente derrotado, uma aceitação cruel de que a minha identidade, a minha própria essência, estava sendo apagada aos poucos, como se eu não valesse nada. Para completar o controle, ela começou a tirar todos os espelhos da casa, um por um. Olhar o próprio reflexo pode te trair, saca? Às vezes ele mostra quem tu é de verdade, e isso pode ser um perigo danado. Ela explicava com um sorriso esquisito. E esse domínio dela sobre mim não parou na minha aparência. Ela se tornou obcecada com o que eu colocava na boca. Começou a ditar cada garfada, me forçando a comer umas comidas que já estavam podres, umas gororobas nojentas, dizendo que era para me deixar mais forte contra as toxinas que eles mandavam para nos ferrar. Se eu sentia ânsia e vomitava tudo, a punição era dupla. Primeiro, eu tinha que limpar a bagunça toda com as minhas próprias mãos, e depois ela me forçava a comer mais ainda. Era um ciclo de humilhação e controle total. Ela repetia que eu era um ingrato, me olhando comer com sacrifício, como se eu tivesse que agradecer por toda a ajuda dela. Tinha vezes que ela sumia comigo por dias, sem dar um pão, dizendo que isso era um santo jejum para limpar a alma e que confundia a galera que ficava de olho na gente. Aquela carcaça magra que eu já tinha foi se acabando aos poucos. Dava para ver minhas costelas saltando para fora, os joelhos pareciam mastodontes no meu corpo miúdo e meus braços finos feito gravetos. De tanta fome e fraqueza, comecei a apagar do nada, desmaiando direto por causa da falta de comida. Aí teve uma hora que acordei e estava preso na cama. Não era corda nem nada daquilo, não. Era arame farpado que ela enrolou bem apertado nos meus pulsos e nos meus tornozelos. Quando perguntei por que estava preso daquele jeito, ela veio com a história de que eu tentei dar o bote enquanto estava desmaiado. Você tentou correr, sair pela porta, eu vi com os meus próprios olhos, disse ela, falando que meu próprio corpo se levantou para fugir. Cada mexidinha que eu dava, o arame picotava minha pele, mas logo aprendi a ficar totalmente parado. Fiquei 3 dias nessa agonia, até ela resolver me soltar, e deixou as marcas que carrego comigo até hoje nos pulsos e tornozelos. E foi bem nessa fase que eu dei de cara com o diário dela escondido. Tava me infiltrando lá no fundo do armário dela, remexendo umas caixas velhas, sabe? Foi num dia que ela saiu para dar um rolê para comprar umas paradas. Aproveitei para dar uma olhada no que tinha. Não era nada demais, um pendrive todo arranhado, daqueles bem antigos que nem se usa mais. Quando liguei ele no computador, as primeiras coisas que apareceram foram uns arquivos que datavam de muito antes de eu nascer, de quando ela estava juntando os panos com o pai aqui de casa. No começo, era só papo de amor, umas ideias fofas para o futuro, tipo planos para casar, a alegria dela falando da gravidez, como ia decorar o quartinho do bebê. Só que, enquanto eu ia avançando nos arquivos, percebi que o clima mudava pra caramba.
Ela estava começando a ficar bolada com o Renato. As mensagens mostravam um ressentimento sinistro, tipo: Renato só pensa nele, não percebe que tem muita coisa pesada rolando por aí que pode acabar com a gente. Ele é um banana, vive no mundo da lua e não vê os sinais todos que estão na cara o tempo todo. Mais adiante, achei umas trocas de mensagem direta que me gelaram a espinha. O Renato estava falando que ia cair fora naquele mesmo dia. Falou que ela estava com umas ideias malucas, que precisava de ajuda de um especialista. E o pior, ameaçou tirar o filho dela. Meu sangue virou água. Jamais vou deixar ele pegar meu irmãozinho. Tenho que dar um jeito nisso antes que ele apronte alguma sem volta. O texto que veio depois, escrito uns dias mais pra frente, era bem direto. A verdade que me jogou no chão. Meu pai não se foi num acidente sem querer. Foi minha mãe que armou tudo. As linhas seguintes eram um pesadelo, descrevendo como ela sabotou os freios do carro dele, com a certeza de que ele pegaria aquela estrada traiçoeira a caminho do trampo. E o pior, como ela manipulou todo mundo para parecer um simples acidente daqueles de chorar, e ainda se deu bem, usando o dinheiro do seguro para quitar as contas da casa. Eu li aquilo tudo puto da vida e apavorado, mas com uma curiosidade doentia de saber o resto. As anotações seguintes iam ficando cada vez mais piradas, falando de planos malucos e de gente esquisita que queria me pegar, com um monte de ideia mirabolante para me manter seguro, tipo me deixar isolado no meu canto, dar um tapa no meu visual e até me entupir de remédios para eu ficar calminho e longe de encrenca. Mas quando cheguei nas últimas entradas, a coisa ficou ainda mais pesada. A Lúcia deu as caras hoje. Ela disse que vai acionar as autoridades, que notou umas marcas de agressão no corpo do Caio da última vez que o viu, e que eu preciso urgentemente de um help sério, um tratamento. Essa aí nem se liga que tô tramando pra tirar o mano dali na surdina. E pra piorar, ela é do lado dela, a tia Lúcia. Caramba! Faz tanto tempo que nem lembrava mais dela, sumiu do mapa há séculos. Virei a página, o corpo todo gelado, com a maior sensação ruim do que viria pela frente. O lance dela com a tia Lúcia já tinha sido acertado, né? Agora ela estava grudada aqui em casa para sempre, feito carrapato. A presença dela parecia que assombrava cada canto, um aviso claro de que quem mexe com ela se dá muito mal. Soltei o caderno, minhas mãos não paravam de tremer. Parecia que ia desintegrar tudo. Era isso que ela andava aprontando, envolvendo a tia e aqueles outros que apareciam do nada, os barulhos estranhos de madrugada, os pacotes pesados que sumiam. Naquele momento, alguma coisa aqui dentro se partiu de vez. Não era só o susto de descobrir a real, era a certeza pesada de que eu estava dividindo a casa com uma cobra. Uma cobra que armou para dar um sumiço no meu pai. E talvez a tia Lúcia foi só mais um empurrãozinho para ela alcançar o que queria. E quantas mais ela já pisou em falso? Quantas vidas ela já jogou fora? E o pior de tudo, será que a próxima sou eu? Devolvi o caderno para onde o achei, bem do jeitinho que estava, e me mandei para o meu quarto, tentando respirar e juntar a minha mente. Mal ela entrou em casa, eu forcei um semblante o mais tranquilo possível, sabe? Aquela fachada de quem tá de boa, mesmo com a cabeça a mil depois de ter caído a ficha de que minha própria mãe, a pessoa que me deu a vida, estava metida em umas paradas bem bizarras, tipo gente que desaparece e nunca mais dá as caras. Deu para sentir que naquela noite em específico, ela estava com uma energia diferente, mais elétrica, inquieta. Na hora do jantar, enquanto a gente comia aquela sopa sem graça, quase água com cor, que mal cheirava a comida de verdade, ela soltou no meio da conversa. Sabe, hoje eu fiz um amigo novo, um cara gente boa pra caramba. Aí ela continuou, falando que esse sujeito, que tinha ajudado ela com as compras lá no mercado, tinha perguntado sobre mim. Na hora, meu estômago deu um nó de puro gelo e medo. Quase engasguei e perguntei sem rodeios. E aí, o que você falou pra ele sobre mim? Ela deu um sorriso torto, aquele que não ilumina nada no rosto, e soltou.
Ah, eu disse que tem um filho aqui em casa, um garoto que é meio especial e precisa de atenção. O tal amigo dela, ela acrescentou, parecia ter ficado super curioso para me conhecer. Ele disse que talvez dê um pulo aqui para nos visitar em breve, quem sabe amanhã mesmo, ela emendou. Naquele instante, a verdade cruel se escancarou para mim. Era óbvio como o sol. Ela já tinha mirado em alguém novo, o próximo alvo para dar um jeito. A preocupação apertou forte, e assim que a noite desceu, eu fui para o meu quarto e fiz algo que jamais tinha passado pela minha cabeça fazer. Tranquei a porta por dentro. Sempre pensei que era papo furado, que era inútil, que ela sempre teria um jeito de entrar, talvez uma chave escondida. Mas agora a história era outra e a minha segurança virou prioridade. Para me garantir que ela não ia entrar de penetra, empurrei um móvel pesado na porta e fiquei a noite inteira de sobreaviso, segurando um canivete velho e enferrujado que eu já tinha escondido há um tempão. Quando deu o horário de madrugada, igualzinho eu esperava, escutei os passos arrastados dela no corredor. A maçaneta girou uma vez, depois outra, como se estivesse testando a força. Logo em seguida, veio a voz dela, suave, fingindo preocupação. Caio, querido, abra essa porta. Mamãe só quer dar uma olhada para ver se você tá pegando um resfriado aí dentro. Eu fiquei quieto, sem nem respirar, naquela tensão de sempre. Caio, tô ouvindo você aí. Abre agora ou terei que chamar alguém para arrombar essa porta com as minhas chaves mestras. Continuei em silêncio. Tá certo, você escolheu o caminho difícil. Ouvi o som das chaves e me preparei para o pior, para a briga. Mas, em vez de abrir, ela começou a gritar. Fogo, Caio! Acorda, pelo amor de Deus! A casa tá pegando fogo! Era um truque antigo, uma tática que ela já usou outras vezes para me arrancar do meu esconderijo durante as suas inspeções noturnas. Nem adianta, mãe. Sei que não tem fogo nenhum. Volta pro seu quarto, por favor. Eu respondi, finalmente mostrando que eu sabia da jogada dela. O ar ficou parado, um silêncio daqueles que pesam, como se carregasse toda a maldade que existe. De repente, ela abriu a boca e falou com uma voz que eu não reconheci. Fria, afiada, sem um pingo de carinho de mãe. Você mexeu nas minhas coisas, né? No meu diário. Achou que ia sacar alguma coisa agora, é? Se liga, Caio. Você não faz a menor ideia do que tá pegando. Nada do que rola de verdade aqui dentro dessa casa. Nada do que eu faço para te manter na linha e seguro. Você que matou meu pai, eu cantei de volta, espantado com a coragem que surgiu em mim. E a tia Lúcia também, aposto. E mais gente. Sei que estão tudo jogado aí debaixo do chão. Ela soltou uma gargalhada estridente, daquelas que fazem a pele arrepiar, que parecia machucar as paredes. É isso aí, finalmente você tá abrindo os olhos. Que maravilha, já era a hora mesmo. Cansada de te tratar como um menininho bobo que precisa de babá. Sempre soube que você tinha algo a mais, algo diferente, igual a mim. Não sou igual a você, eu respondi na lata, nunca vou ser. Ela me olhou, um sorriso divertido brotando no rosto, como se curtisse muito aquela cena. Por que você tá aí dentro, de porta fechada, com essa parada pesada na mão? Dá pra sentir o cheiro forte do metal. Você tá pronto pra fazer o serviço sujo que eu te ensinei a fazer, né? Tô me virando, Caio. Pode chamar do que quiser, meu chapa. Essa pegada forte é coisa de família, tá no nosso DNA. A diferença é que eu encaro de frente e você ainda fica de boa, hesitando. Mas no fundo, somos a mesma parada, criados do mesmo jeito, com a mesma essência. As suas palavras me pegaram bem no fundo, sabe? Parecia que tinha levado uma voadora. Será que é verdade? Essa mesma faísca de loucura que o Senhor fala, eu também trago aqui dentro, pensando se é real. O papo seguiu. A partir de amanhã, ela disse, a gente começa a parte mais pesada do seu aprendizado. Chegou a hora. Aquele cara que a gente viu mais cedo vai ser o seu primeiro.
Você vai aprender a fazer tudo certinho, sem dar nenhum pingo de chance para eles acharem alguma coisa depois, sacou? Isso é coisa que vem de família, viu? Minha mãe que me botou no caminho. A mãe dela fez o mesmo com ela. A gente é os protetores, Caio, os encarregados de cuidar do lance secreto. Guardiões, como queiram chamar. Tipo um portal que só a gente sabe como funciona. Que lance secreto é esse? Eu perguntei, sem entender nada mesmo. O que tem de especial nessa casa? Por que você acha que a gente veio parar justamente aqui? É que ela fica em cima de um ponto-chave, um lugar com uma energia diferente, tá ligado? A gente aqui mantém a bagunça do lado de fora, os perigos bem longe. É tipo um juramento que fazemos, algo que a gente leva a sério de verdade. Foi então que eu percebi o nível da loucura dela, muito pior do que eu imaginava. Não era só coisa de cabeça ou maldade sem sentido. Era um conjunto de ideias, uma crença só dela, um esquema que agora ela queria me enfiar a goela abaixo. Nem a pau, eu disse. Essa parada nunca foi pra mim. Isso não tem a ver com o que você quer, Caio. Tem a ver com quem você é, com o seu destino. Agora vai dormir, que amanhã vai ser um dia daqueles pra nós dois. Ouvi os passos dela se distanciando pelo corredor, mas fiquei imóvel. Aquela conversa mudou o jogo completamente. Ela não estava mais se escondendo atrás daquela pose de mãe que protege demais. Ela estava se mostrando quem era de verdade, a coisa assustadora por trás daquela máscara que ela usava, e me chamando para me juntar a ela nessa escuridão. Naquela noite, jogado na cama, sem conseguir fechar os olhos, fiquei passando pela cabeça cada lembrança, cada momento estranho, cada castigo sem pé nem cabeça que eu levei dela. De repente, a verdade me bateu forte, clareando tudo. Minha mãe não era só uma figura dura e cheia de maldades que me maltratava. Pior, ela era uma assassina de verdade, que vivia na ilusão de que fazia tudo aquilo para cumprir uma missão sombria e misteriosa de alguma força maior. Olhando pela janela do meu quarto, a lua cheia banhava o quintal de trás com uma luz fria. Foi aí que meus olhos focaram numa coisa que eu nunca tinha notado antes: vários montinhos de terra remexida espalhados pelo jardim. Mais covas. Quantas vidas ela já tinha roubado e escondido ali. Pela primeira vez na vida, algo diferente do puro pavor tomou conta de mim. Uma revolta violenta, uma fúria que subiu do fundo da minha alma como um vulcão em erupção. Uma revolta pela vida do meu pai que ela tirou, pela minha tia que também sofreu nas mãos dela, pelos anos e anos de abuso e tortura psicológica, pela minha infância que virou pó e por tudo que eu poderia ter me tornado se não tivesse crescido nessa desgraça de lar que ela armou. E com essa raiva toda veio uma convicção irrefreável. Eu tinha que dar um fim nisso tudo de uma vez por todas. Não adiantava mais pensar só em fugir. Afinal, eu já tinha tentado resolver isso antes e só tinha levado rasteira. Eu tinha que dar um jeito para ela parar de aprontar com os outros do jeito que aprontou comigo e de não deixar mais ninguém cair nas teias dela, virando refém como eu virei. Foi bem ali, olhando a lua brilhando nos vidros quebrados lá fora no jardim, que a ideia do incêndio começou a tomar forma, a ideia que ia bagunçar a vida dela para sempre. No dia seguinte, eu saí do meu quarto como se não tivesse rolado nada. A Sandra já estava na cozinha fazendo aquelas panquecas gostosas. Geralmente, quando ela fazia aquele café da manhã reforçado, era porque ela queria alguma coisa. E eu odiava o que ela queria. "Bom dia, meu amor!" ela cantou. "Dormiu bem?" Eu soltei um sorrisinho, aquele sorriso falso que eu já tinha na cara faz tempo. "Sim, mãe, desculpa por ontem. Tive um pesadelo e fiquei meio assustado." Ela inclinou a cabeça, me olhando fundo, daqueles olhares que pareciam ver tudo. Por um segundo, achei que ela ia sacar a mentira. Mas aí ela sorriu, feliz com a minha calma. "Tá tudo bem. Todo mundo tem seus momentos que a gente fica meio para baixo."
A real parada é o que a gente vai aprontar mais tarde. E olha, hoje o dia tá cheio de trampo pela frente. Enquanto a gente mandava para dentro aquele café da manhã, ela foi me contando tudo o que estava planejado para esse dia. Ela disse que o tal Célio, um cara novo na área, recém-chegado na cidade, um sujeito que mexe com encanamento, ia dar as caras mais tarde, para dar um jeito num cano furado lá no porão. Esse aí não conhece ninguém por aqui ainda não, explicou a Sandra, picotando as panquecas dela em pedacinhos bem certinhos. Ninguém vai sentir falta dele por um tempo, sabe? Para dar o pontapé inicial na nossa parada, é o cara perfeito. Engoli em seco, disfarçando bem o nojo que eu estava sentindo. Mas me diz aí, o que exatamente você quer que eu faça nessa bagunça? Os olhos dela brilharam com uma empolgação que dava até um arrepio, meio esquisita. Primeiro, você vai ficar só de olho, pegando o jeito das coisas. Na próxima, você já entra mais pra jogo, participa de verdade. Ela se jogou pra frente da mesa, baixando a voz pra quase um sussurro, como se até as paredes tivessem ouvidos. É tipo uma performance, tá ligado? Tem uma arte fodida nisso tudo, quando rola do jeito certo. Essa virada de um cara vivo pra virar um tipo de zelador pra sempre de um lugar especial. Eu dei uma balançada com a cabeça, tentando segurar a ânsia de vômito que subia aqui na minha goela. E aí, que horas que ele tá previsto para chegar? A galera disse que era lá pelas 7, sabe? Preciso dar um jeito em umas paradas aqui no porão antes que o tempo corra. Você me dá uma força nessa missão? A manhã inteira foi nessa correria, seguindo tudo que você mandou, transportando uns baldes pesados de uns produtos químicos suspeitos para o fundo do porão e ainda ajudei a dar um trato num canto específico do chão de concreto que estava bem sujo. Ela, por outro lado, estava no maior astral, falando sem parar sobre as velhas tradições da família e como finalmente ela ia passar a responsa para mim. Tipo o bastão. Numa dessas horas, enquanto ela estava ocupada remexendo nas ferramentas dela, uma coleção sinistra de facas afiadas, agulhas e uns instrumentos que é melhor nem detalhar, eu dei um jeito de abocanhar umas coisinhas que com certeza iam ser úteis mais tarde. Peguei uma cópia da chave da porta da frente que achei numa gaveta de cozinha bagunçada, um isqueiro antigo que estava camuflado atrás de umas latas de comida no armário e uma garrafinha de destilado que ela guardava para remédio. Ah, e para completar, dei uma olhada no tanque do carro. Ainda tinha quase meio tanque, mais do que o necessário para botar em prática o que eu estava arquitetando. Enquanto ninguém via, dei um jeito de encher um recipiente que estava lá parado, daqueles de guardar água, com uma parte da gasolina. Tive que ter maior cuidado para não vazar nenhum pingo, para não deixar nenhum rastro de cheiro. Se ela pegasse o fedor no ar, ia ser o fim da picada pra gente. Com o passar do tempo, a minha vontade de executar o plano só aumentava, e junto com ela, uma calma esquisita tomou conta de mim. Não era aquela paz de quem tá suave. Era mais a calma que a gente sente quando decide finalmente botar pra quebrar, depois de anos sendo o capacho de todo mundo. Deu 6:30 da noite e ela me deu a letra para tomar um banho e botar uma roupa mais arrumada, para dar um trato no visual. A gente precisa mostrar que tá por cima, tá ligado? Ela falou, como se fosse para receber visita para um rango e não para fechar o caixão de alguém. Eu obedeci como um robô. Cada movimento pensado milimetricamente para não levantar nenhuma suspeita. No chuveiro, deixei as lágrimas caírem de novo, pela última vez. Desciam quietinhas, misturando com a água que ia para o esgoto. Não era choro de medinho ou de tristeza, era um lamento estranho que batia antes das coisas acontecerem, não pela Sandra em si, mas pela vida normal que eu nunca tive e jamais teria. Exatamente às 19 horas, a campainha disparou. Sandra deu um tapa no cabelo, checou rapidinho sua aparência no espelho de bolso que ela sempre carregava, o único que ainda tinha em casa, e me passou as últimas instruções. Seja educado, mas sem grudar, entendeu? Nada de mencionar o que tá lá embaixo até eu te dar o sinal. E fica de olho em tudo, tá ligado? Essa é a tua chance, Caio.
Ela abriu a porta com um sorriso que parecia bem ensaiado, daqueles que tentam ser acolhedores. Célio, um sujeito de meia-idade, com os cabelos grisalhos pontuando as têmporas e as mãos marcadas pelo batente, parecia um cara tranquilo, totalmente alheio ao que estava acontecendo. Por um instante, passou pela minha cabeça avisá-lo, mandar ele vazar logo, mas sabia que isso acabaria com a minha estratégia. Que bom que você conseguiu vir, Célio. Sandra o recebeu com um calor que parecia mais atuação. Este aqui é meu filho, o Caio. O homem deu um sorriso sincero e estendeu a mão na minha direção. Prazer em te conhecer, garoto. Apertei a mão dele, sentindo um peso danado no estômago. Igualmente, Sandra o guiou para dentro. Agindo como se fosse uma dona de casa qualquer, com um problemão sério de vazamento d'água para resolver. Chegamos perto da porta que dava para o porão, e ela me lançou aquele olhar que só a gente entende. Era a hora de iniciar a primeira parte do meu esquema. "Mãe, dá uma olhada aqui na cozinha!" gritei. "Acho que tem algo pegando fogo no forno!" Como era de se esperar, ela pediu desculpa para o Célio rapidinho e disparou para dentro. No instante em que ela sumiu de vista, fui rápido. Tirei o isqueiro do bolso e coloquei disfarçadamente na mão dele. "Se não sair daqui, eles te pegam", sussurrei bem baixo para ele escutar. "Tem corpos escondidos lá embaixo. Corre, vai para a polícia." A expressão dele mudou de confuso para chocado, depois para puro medo. Ele olhou para a porta do porão, depois para mim sem saber se acreditava. "Não tô de brincadeira", insisti. "Por favor, vaza daqui agora." Sei lá, alguma coisa nos meus olhos deve ter convencido ele, porque ele acenou com a cabeça e começou a recuar para a porta da frente. Mas bem nessa hora, a Sandra apareceu. "Não tem nada pegando fogo, Caio", disse ela, com um tom de quem já sacou a farsa. O Célio estava querendo dar uma desperto para vazar dali, e eu estava de olho nele. A Sandra sacou a maracutaia e foi para cima dele. "Onde você tá indo? Aquele vazamento é para outro lugar, irmão." O Célio, todo sem graça, meteu uma desculpa fajuta sobre ter esquecido uma ferramenta no carro, mas a mina já sacou a bronca. Ela viu o isqueiro que eu deixei ali de vacilo na mão dele, o isqueiro que era o sinal para ele ir para o lugar certo da parada. Vendo o isqueiro, ela entendeu na hora que ele estava querendo dar uma rasteira na gente. O que rolou depois foi um borrão. Ela sacou uma navalha que nem eu sabia que ela tinha e partiu para cima dele. Ele, pego de surpresa, recuou tropeçando. Eu gritei para ele se ligar, mas já era tarde. A lâmina entrou na barriga dele com um som nojento e seco. O Célio olhou para baixo sem acreditar. A Sandra puxou a lâmina e golpeou de novo e de novo num frenesi. Eu fiquei travado vendo o horror acontecer. Aí, quando o Célio caiu de joelhos ali na minha frente, com a camisa virando um mar vermelho, um negócio virou dentro de mim. Não era para ser desse jeito, não mesmo. A ideia era dar um jeito de salvar o cara, não de mandar ele pro outro lado. Saí em disparada para a cozinha, peguei a panela mais pesadona que achei e voltei correndo. A Sandra estava em cima do Célio, que já estava sem vida, sussurrando umas palavras que pareciam reza ou coisa do tipo. Sem nem pensar duas vezes, acertei a panela com tudo na nuca dela. Ela voou pro lado, e a faca que ela segurava escapou e caiu no chão. Por um segundo que pareceu uma eternidade, pensei que tinha matado minha própria mãe. Mas aí ela soltou um gemido, se mexeu de leve. Ela estava só desacordada, não morta. Olhei pro Célio, mas já era. Não tinha mais o que fazer. Os olhos dele estavam abertos, vidrados num ponto lá no teto que nem existia. Senti minhas lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Mais uma morte, outra vida estragada, tudo por causa dela. Por causa da gente. Não tinha mais tempo para ficar lamentando. Eu sentia que a hora dela estava batendo na porta, e quando ela finalmente acordasse, ia ser a minha vez de sentir a facada, a grande virada que ia vir para cima de mim. Não podia mais esperar, era o momento de fazer acontecer de verdade. Corri para pegar a minha mochila com as coisas, aquela que eu tinha escondido mais cedo no dia, lá no fundo do quartinho dos fundos.
Comecei a dar uma geral em tudo lá em cima, ajeitando as paradas pelos corredores, pelos cantos, focando mais no meu cantinho, onde eu sabia que deixava meus esquemas e as ferramentas que eu ia precisar. Quando desci para dar uma olhada no que estava rolando, ela ainda estava nocauteada. O Célio também continuava lá, parado do jeito que eu tinha deixado. A vida dele sumindo ali mesmo no tapete da sala, um fim sem volta. Sei que não adianta nada, mano, sussurrei para ele, entendendo que minhas desculpas não iam mudar o destino dele, nem trazer ele de volta. Continuei preparando tudo no andar de baixo, certificando-me de deixar tudo ajeitado para minha saída, abrindo um caminho que levasse direto para a porta da frente. Peguei a chave que eu tinha dado um jeito de conseguir e destranquei a porta, garantindo que a minha fuga estivesse garantida. Quando voltei para a sala, a Sandra estava começando a se mexer, soltando umas palavras enroladas. Os olhos dela foram abrindo devagar, totalmente sem foco. Ela me pegou com o carro já ligado, eu prestes a dar o fora, a bolsa no banco do carona, o celular na mão pronta para dar o último recado. A cara dela mudou na hora. Virou um misto de surpresa, raiva e uma pena meio doentia. Então é isso? Vai me largar pra lá depois de tudo que passei por você? Ela falou, com aquela voz que sempre parecia que ia sumir. Eu sabia que você tinha isso aí dentro. A gente sempre foi do mesmo tipo, né, Nidiz? Eu desliguei o motor e joguei a chave num canto. Jamais fomos, não é pra tanto. O que você tá pensando que tá fazendo? Eu rebati, sem dar chance pra ela. Ela tentou se levantar do sofá para vir para cima, mas as pernas não aguentaram e ela caiu de novo, ainda desnorteada pela pancada. Você não pode me deixar aqui, essa sua viagem de liberdade não vai rolar. Liberdade nenhuma nunca existiu para mim, eu completei. Só existe você, essa sua cabeça que viajou demais e os planos que você destruiu. Todos eles. Os olhos dela se fecharam de fúria. Você não entende nada. Eu te tirei de todo mundo. Se eu não tivesse te protegido, você já tinha sumido faz tempo. Sumido pra onde, mãe? Pra onde? Eu insisti. Pra assistência, pra escola, pra gente de verdade que podia ter te dado um caminho, uma vida decente, em vez desse circo que você chama de lar. Ela mal se mexia, mas se arrastava pela força bruta da própria maldade que ainda fervia nela, e a cada centímetro que se arrastava pelo chão de terra batida, deixava um rastro escuro, um aviso líquido e pegajoso, como se a vida dela escorresse daquela ferida feia na cabeça para tentar me sugar de volta para a lama onde ela sempre viveu. E aí, meu chapa? Acha que o mundo lá fora é um parque de diversão? Acha que vai achar um canto para se encaixar de verdade, onde te queiram bem? Que ilusão! O seu lugar é aqui, comigo! É nessa bagunça que a gente se entende, é nesse inferno que você tem que ficar, é isso que te espera. Eu fui recuando, passo a passo, sentindo o ar ficar pesado e denso, até as minhas costas baterem na parede fria e úmida do barraco velho, o isqueiro apertado na minha mão como se fosse a última coisa que me dava coragem. Meu lugar não é mais com você, essa sua teia não me pega mais, já tô esperto. Se você insistir nessa ideia torta, se der um passo a mais para me puxar para dentro, se acender essa porra dessa chama, Caio, você tá assando o seu próprio futuro. Aí você vai virar igual a mim, a mesma sujeira. A mesma loucura que te consome por dentro, sem saída. As palavras dela me atingiram em cheio, bem no ponto fraco, onde ela sabia que machucava mais. O medo de virar ela, de carregar essa mesma escuridão que a definia, essa mesma insanidade que transbordava dela, sempre foi um pesadelo que me assombrava. Mas naquele exato momento, vendo o rosto dela se deformando de ódio e de loucura pura, eu finalmente comecei a enxergar a linha tênue que ainda nos separava. Não, minha mãe, existe uma diferença cruel entre nós duas. Você sempre fez o mal porque curtia, porque acreditava numa porra de justiça distorcida sua. Eu tô fazendo isso para que você não machuque mais ninguém nesse mundo, para que o seu veneno não contamine mais ninguém. Deu um tempo, o peito pesado.
sentindo o peso de cada palavra que saía da minha boca, cada uma delas uma sentença. Para que você não me machuque mais, para que você não acabe de me destruir de vez. Peguei o isqueiro, dei aquela acendida marota e mandei ele na linha de gasolina que eu tinha preparado. Num instante, a porra toda pegou fogo, virou um rastro luminoso de destruição correndo pelo chão na direção do círculo onde ela estava parada. As labaredas explodiram para cima na velocidade da luz, um bagulho alto e voraz em poucos segundos. O calor que emanava era insuportável, forte pra caramba, mesmo eu plantado ali na porta, a uma distância segura. Mas a Sandra, nada de gritar feito uma louca como eu esperava que ela fizesse. Pelo contrário, ela começou a soltar umas risadas daquelas bem tortas e histéricas. Um som que se grudava com o estalo do fogo se espalhando. "Cê acha que acaba por aqui, seu otário?" ela berrou, a voz quase sumindo no inferno que ela mesma criava. "Isso é só o começo, Caio, pode crer. Essa fogueira toda vai soltar quem eu enterrei no passado. E então, meu amigo, você vai ter que admitir que eu tava com a verdade o tempo todo." Dei um passo para trás, saindo daquela casa que já virava um forno, respirando o ar mais puro da noite que caía. A fumaça preta já saía desesperada pelas janelas, e as chamas dançavam feito demônios visíveis por aquela porta escancarada. A minha cabeça gritava para correr, sumir dali o mais rápido que desse, mas meus pés viraram pedra. Fiquei grudado no lugar, paralisado, assistindo o fogo consumir sem piedade o único lugar que eu um dia chamei de lar. De algum canto lá de trás, ainda dava para escutar a risadinha dela, agora misturada com o rangido e o eco de um monte de coisa desabando, tipo madeira velha, tijolo solto e o telhado que não aguentava mais o peso e o tempo. E aí, quando o bagulho desabou mesmo no meio da casa, onde ficava aquela sala de estar, rolou um estrondo que fez a terra tremer. Mais tarde, os homens da perícia que vieram me contaram que o colapso todo aconteceu porque a estrutura, já muito comprometida, cedeu de uma vez, liberando toda a pressão acumulada. Naquele momento, porém, parecia uma coisa fora do normal, como se a casa, velha e cansada, estivesse finalmente se livrando de todos os podres e segredos que escondia lá dentro. A onda de choque da queda me jogou para trás com tudo e eu caí seco na calçada, todo dolorido. Quando me ajeitei e levantei, a rua inteira já estava virada num formigueiro, com a galera saindo correndo das casas, apontando com medo, gritando uns para os outros e uns malucos já ligando para as sirenes. Uma senhora mais corajosa se aproximou, com a voz embargada, perguntando se eu estava inteiro, se tinha ficado mais alguém ali dentro, naquela bagunça. Eu não conseguia formular uma resposta, minha garganta ficou fechada, sem som. Lá estava eu, encolhido no meio-fio, vendo a bagunça toda virar fumaça. O fogo devorando o barraco, as lembranças da dona Sandra, do malandro do Célio, tudo que provava que a vida ali era um pesadelo sem fim. O calor era pesado demais. Parecia que a pele do meu rosto estava fritando, mesmo dali de onde eu estava. As lágrimas que tentavam cair sumiam no ar quente antes de molhar minhas bochechas. Nem faço ideia de quanto tempo fiquei nessa brasa. Mas logo o som das sirenes começou a pipocar no horizonte, cada vez mais perto. Os bombeiros chegando, a polícia, as ambulâncias. Parecia que a galera toda estava vindo para cima daquele espetáculo de fogo que foi meu cativeiro por quase 2 décadas. Uns caras chegaram perto querendo me encher de pergunta, me tirar dali, mas minha cabeça estava a mil, sem conseguir captar nada do que rolava. Um dos paramédicos me jogou um cobertor por cima e me levou para longe daquele calor infernal que emanava do que era meu mundo. Foi só quando os bombeiros começaram a jogar água nas paredes que estavam caindo que a realidade bateu forte. Eu tinha mesmo botado fogo em tudo, apagando de vez as marcas daquela vida infernal. Não tinha mais volta, o passado se foi em cinzas.
Ninguém ia mais ligar para Dona Sandra, pro safado do Célio, nem para ninguém que me fez sofrer ali dentro, fosse o que fosse que estivesse escondido nas fundações ou no quintal. Era o meu jeito de sumir com tudo, de renascer. Era para ser só uma história de abandono, uma fuga qualquer, nada de coisa sinistra. Pelo menos era o que eu jurava para mim mesmo naquele instante. O que se desenrolou depois foi mais louco que filme, tipo um pesadelo que não acabava, pedaços de lembrança que até hoje tento botar em ordem direitinho. Lembro bem das vezes que me chamaram para depor na delegacia, aquelas mesmas perguntas martelando sem parar. Por que sua tia desapareceu assim? Onde está a grana dela? Quem era o tal cara que ela vivia falando? No comecinho, eu não abria a boca, não saía som nenhum. As palavras pareciam presas na minha goela, como se 16 anos de mudez forçada tivessem me deixado sem saber falar direito. Quando finalmente resolvi contar tudo, ninguém acreditou, é claro. Minha história soava esquisita demais, coisa de quem tem a cabeça meio zoada ou só quer inventar desculpa para alguma cagada. Aí é que foram achar as provas. Acharam enquanto reviravam os entulhos da antiga casa, uns bons 3 dias depois de todo o escândalo. A estrutura velha tinha desmoronado quase tudo, mas um cômodo escondido lá no fundo estava de pé, quase intacto. A real treta começou quando acharam os primeiros bagulhos ali. Uns ossos humanos que o fogo deixou tudo preto e duro, mas que não tinha como não reconhecer que era gente. De primeira, acharam que podia ser uns restos da minha mãe, mas a quantidade de osso não batia nem de longe para ser de uma pessoa só, nem de 2, muito menos de 3. Aí, quando os caras removeram o piso velho do quarto, que estava cedendo depois de um estrondo forte, a bagaça toda foi revelada na cara de todo mundo. Era tipo uma cova geral improvisada, onde os corpos de umas 7 pessoas ou mais foram jogados em tempos diferentes, ao longo de muitos anos. Os laudos de DNA vieram depois e confirmaram. Um dos esqueletos era da minha tia Lúcia, que sumiu faz uns 8 anos. Outro era do meu pai, aquele que disseram que morreu num acidente de carro faz 10 anos. No quintal, a coisa ficou ainda pior, com mais 4 corpos aparecendo, uns mais estragados que outros. Os investigadores viram que tudo batia com uns sumiços que rolaram na região nos últimos 10 anos. Era um pessoal que estava na mesma fita, sozinho na muvuca, gente que tinha chegado na cidade há pouco tempo, sem ter parente ou amigo para chamar de seu por ali, sem ter quem olhasse por ele. O tipo de gente que ninguém ia sentir falta logo de cara, tipo, demorava para alguém dar falta. Aí apareceu o caderno da minha coroa, que ela escondia numa caixa de lata empoeirada debaixo da cama. Esse bagulho, com as paradas que ela escrevia, deu o toque sinistro que faltava para entender a zoeira toda. As histórias que ela rabiscava sobre um lugar secreto, uns vigias e umas paradas antigas da família dela mostravam bem que a cabeça dela tinha se perdido total do mundo de verdade, voando nas nuvens mais escuras da loucura, pirada em paranoia e umas ideias malucas de misticismo que não batiam com a real. De repente, o que eu estava passando começou a parecer menos coisa de maluco. De cara que o povo achava que tinha matado geral, mudei para quem era a vítima e se deu bem no final. A mídia me apelidou de o moleque da casa assombrada ou o que escapou da carnificina da Rua das Amarguras. Os doutores da mente que me examinaram disseram que dava para ver na minha cara que eu tinha sofrido pra caramba, sido maltratado por um tempão e ficado isolado igual um zumbi. O que bate forte é que fui eu que dei o gás naquela cagada toda, que acabei sendo um motivo indireto da morte da minha mãe. E na sorte ou azar, mandei o Célio pro além, o mano que só tava de rolê comigo e deu azar de estar no lugar e hora errados. Por isso me meteram num centro para menores, um lugar que misturava tratamento para cabeça com umas regras de prisão.
Não era cadeia, mas também não era liberdade para eu fazer o que quisesse. Tinha muro, tinha ordem, uma rotina pesada que em certa parte parecia até minha vida de antes. Mas aqui ninguém me trancava em lugar nenhum ou me ameaçava com canivete. Os primeiros meses foram os mais barra pesada. Eu tinha pesadelo direto, sonhava com o tranco do carro, com os gritos, com minha mãe sofrendo por minha causa. Acordava suando, gritando, achando que sentia o cheiro de pneu queimado e metal retorcido. Os caras da terapia faziam de tudo para me ajudar a arrumar a bagunça que o passado fez comigo. Mas me diz aí, como é que você conserta um troço que tá tão fora da caixinha da experiência humana normal que foge de qualquer lógica? Como é que você explica com a boca o que é ter que crescer na sombra de uma criatura sinistra, ter sua própria essência moldada pelas mãos dessa coisa para depois ter que dar um fim nela? Caio, você não exterminou ela, falava direto a Dora Helena, a terapeuta que mais me entendia. Ela mesma se desfez bem antes, você só conseguiu dar um jeito de escapar vivo desse pesadelo. Lentamente, fui me acostumando com a vida lá fora. Num mundo que não era feito só de paredes rabiscadas com uns sinais sinistros e janelas que mais pareciam celas. Aprendi a bater papo com gente de verdade, sem aquele medo escancarado de ser castigado por qualquer coisa que eu falasse ou fizesse. Passei a comer direito, a dormir sem trancar a porta feito um louco e a acreditar, mesmo que só um tito, que o dia de amanhã não ia me aprontar alguma nova modalidade de pavor. Essa jornada foi um caminho longo e cheio de espinhos, com várias recaídas e uns momentos em que a vontade era só de sumir, de se jogar num buraco fundo. Tinha uns dias que, ao me encarar no espelho, algo que ainda apertava o peito depois de tanto tempo longe do meu próprio reflexo, era a cara dela que eu via ali, me olhando de volta. Os olhos dela, o sorriso dela que escondia tudo, a raiva que emanava dela como fumaça. Aquela pergunta que ela semeou na minha mente voltou com tudo. Fico pensando, a gente é igual? Essa semente de loucura aqui dentro, será que é a mesma que cresce nos outros? De vez em quando, outros que sobreviveram a uns perrengues brabos apareciam no centro para trocar ideia, mostrar que a vida segue. Um mano que escapou de uma seita doida e abusiva me disse algo que marcou. O trauma te marca, mas não te define. A cicatriz fica, mas a ferida não precisa sangrar para sempre. Depois de um ano ali, comecei a ter aula de verdade para recuperar o tempo perdido. Descobri que, mesmo isolado, não estava tão atrasado quanto achava. Os livros foram meus únicos amigos por anos. E a leitura constante me deu um vocabulário e umas ideias que deixaram os professores de queixo caído. Aí fui sacando que eu mandava bem demais com as línguas e com os cálculos. Era tipo as paradas que tinham uma ordem, um jeito de funcionar que batia certo, sacou? Diferente desse mundão que, pra mim, nunca fez o menor sentido. Aí, quando fiz 18 anos, a parada ficou doida. Chegou gente que eu nem esperava. Era o detetive Soares, o cara que estava cuidando de tudo. Ele veio com papo reto e um pacote meio estranho. Achei isso no meio da bagunça, ele falou, me dando uma caixa de metal toda queimada. Pensamos que era para você. Abri e tinha umas fotos velhas, que o fogo deu uma zoada, sabe? Mostravam meus pais bem antes de eu nascer. Numa delas, os dois estavam de boa, um abraço apertado, sorrindo para a lente, com um lago atrás. Pareciam felizes de verdade, numa boa. E era muito estranho juntar isso com tudo que eu vivi, com o que eu sempre soube. Seu pai era gente boa, falou Soares, olhando a foto junto comigo. Disse que tinha batido papo com os antigos colegas dele de trampo. Todo mundo falava que ele era um cara legal, que se dedicava, que amava a mulher dele e que estava mais que animado para ser pai. Ele parou um instante, pensando bem em como puxar o fio dessa história. Ninguém, nem de longe, sacava o que ia rolar lá na frente. Como é que uma pessoa chega a ser o que ela virou? Disparei. A pergunta que martelava minha cabeça fazia tempo. Soares deu um suspiro, passou a mão no cabelo branco. A gente foi atrás para entender tudo sobre ela, né? A mãe dela teve um piripaque sério bem depois que ela nasceu. Um tipo de loucura pós-parto que não cuidaram direito.
Tem até umas anotações antigas dos doutores de quando a menina era bebê. Umas semanas internada, mas a mãe surtou e não quis mais saber. O pai se virou sozinho para dar conta, coitado. Ele balançou a cabeça, desanimado. Naquele tempo, a galera não ligava muito para essas paradas de cabeça, sabe? Muito menos numa cidadezinha como a nossa. Então, ela estava com um problema sério, comentei. Não para botar panos quentes, mas para constatar o fato. Pois é, um problema bem feio. E foi só piorando com o tempo, ainda mais depois de... Ele não terminou a frase, mas a gente entendeu na hora o recado. Depois de me virar no sufoco e criar meu próprio mundo sozinho, com a mãe sumida e o pai nem dando as caras, inventando a vida como dava sem ter ninguém para dar um toque ou segurar a barra. Antes de sumir de vez, um mano chamado Dinho me deu uma manha. Eu ia ficar com uma parte da grana que rolou de um trampo antigo dele, daqueles que a polícia não encosta, saca? A casa onde a gente morava já era, mas o adiantamento dele daria um empurrãozinho para eu sair daquela situação quando fosse a hora. Não era uma fortuna, mas era um começo para a vida nova que eu queria. Saí daquela parada feia uns 6 meses depois, quase virando a maioridade. O mundo lá fora ainda me dava um aperto no peito. Umas praças cheias de gente com olhar julgador. O trânsito maluco da cidade. O barulho que não parava nunca, mas eu estava decidido a encarar. Usei aquela grana suja de Dinho para virar a página de vez. Não queria mais nada daquele lugar, nem a poeira da rua, que viu tanta coisa errada se passar. Com o que sobrou, aluguei um muquifo ali do outro lado da cidade e me joguei num curso técnico para aprender a mexer com computador e umas linhas de código. O que faz sentido para mim é a batida constante da cidade, saca? Ela tem seu ritmo, segue suas leis, não te sacaneia, não te vira as costas. E foi seguindo essa batida que cheguei até aqui, encostado nessa praça vazia no fim da tarde, desabafando a minha jornada. Não me ponho no panteão dos heróis, nem no dos bandidos. Sou simplesmente um cara que encarou um inferno e deu um jeito de sair dele, e que agora, lance a lance, tenta erguer uma vida que não seja só sombra do que vivi. Os pesadelos ainda me pegam de surpresa, ainda pulo com qualquer barulheira inesperada. Chego a checar tranca da porta umas 500 vezes antes de fechar o olho. Tem dias que sair de casa vira uma batalha. Fico travado com aquele medo sem pé nem cabeça de que tem alguém ou alguma coisa me rondando, esperando para me arrastar de volta para um lugar escuro. Mas aí vem os dias bons, sabe? Aqueles em que o sol brilha mais forte, em que a voz dela não fica zumbindo na minha cabeça, em que consigo dar um sorrisinho para alguém na rua sem ficar imaginando a pior das tretas. É o que me dá gás para seguir. A galera sempre me pergunta se eu me arrependo de tudo que fiz. Essa é que é a real, é foda de responder. Que parada triste a do Célio, humano gente boa que tava só na boa, tentando ganhar o pão de forma honesta e se deu mal. A cara dele, com aquela cara de espanto na hora que a lâmina entrou na carne, é uma visão que me persegue todo dia. Se eu pudesse dar um replay nessa fita, juro que achava outra saída para fugir dessa confusão, um jeito que não envolvesse botar um inocente no meio do perigo. E sobre a minha mãe, nossa, essa aí era um caso sério. Hoje eu entendo que a cabeça dela estava totalmente pirada, presa numa teia de loucura que nem ela sabia como sair. Às vezes, me bate uma dó de pensar naquela mina da foto, que era feliz com meu pai, antes de virar essa coisa que era puro mal. Mas aí a lembrança vem forte, os anos de escravidão, o pavor constante. As almas que ela levou embora sem dó nem piedade. Lembro dos defuntos que ela enterrava ali embaixo da nossa casa, enquanto a gente estava lá em cima, mandando a comida para dentro. Então, mesmo sabendo que a doença dela era feia e sem cura, não dá para dizer que eu choro o fim dessa fase de terror que ela aprontou. O fogo que eu soltei naquela noite levou embora bem mais que só um barraco e os segredos sujos que ele escondia. Essa jornada toda roubou minha molecância, a pureza da infância e, confesso, uma boa parte de quem eu era, que sei que não recupero mais totalmente. Mas foi nesse aperto que também apareceu um caminho,
uma luz no fim do túnel dessa escuridão que eu estava vivendo, mesmo que o trilho fosse super complicado e doloroso. Agora, o lance é eu mesmo ir reconstruindo um passo de cada vez a minha própria vida. Aquela que eu quero, sacou? Não a versão que ela, nas suas ideias malucas, tinha traçado para mim lá atrás. Esquece a vida de pura sobrevivência e constante apreensão. A ideia agora é algo totalmente novo. Algo que, quem sabe um dia, possa ter espaço para confiança, para conexão de verdade, talvez até para um amor. É uma luta lenta, de formiguinha. Tem dia que a gente pensa que não vai rolar, mas sigo firme, na correria, porque a outra opção, que é deixar ela vencer mesmo depois de morta, seria insuportável demais. Se você chegou até aqui e sacou tudo que eu passei, se liga na minha história e nas cicatrizes que a gente carrega por dentro, que não aparecem, mas doem. Então, essa é a minha história. Sei que pode soar meio doido, mas pensar que tem gente de verdade, em lugares de verdade, sintonizada com o que tô contando agora, me dá um gás para encarar esse mundão aqui, que às vezes assusta pra caramba e parece que a gente tá mega sozinho. A noite já tá chegando pesada aqui nessa praça que não tem ninguém. Tenho que voltar pro meu canto, pro meu lar de verdade, aquele que não é só uma roupagem de prisão disfarçada de lugar para morar. O dia de amanhã, sei bem, vai ser mais uma batalha, com aquelas vitórias miúdas e também uns tombos. É o corre de sempre para espantar os demônios que ela deixou morando aqui dentro da minha cabeça, saca? Só que dessa vez é diferente. Pela primeira vez na minha caminhada, o futuro todo tá nas minhas mãos para eu esculpir do jeito que eu quiser. Essa sensação, de verdade, é um tipo de liberdade pura que ela nunca, jamais conseguiu me roubar.